Chegamos no primeiro dia do último mês do ano de 2023. Eu espero que o seu ano de novembro tenha sido bom e, se não foi, que ele tenha sido, pelo menos, de muito aprendizado no seu trabalho e na sua caminhada aqui na nossa área. Nessa sexta-feira, dia 1º de dezembro, nós temos 3 bons jogos para se acompanhar, tanto em relação ao entretenimento, quanto talvez em relação às oportunidades. O primeiro é o Derby de Hamburgo, que tem uma rivalidade histórica, um ódio entre as duas torcidas, um confronto muito importante pela segunda divisão da Alemanha, que vale a liderança. E geralmente o mandante nesse confronto ele costuma levar a melhor, a gente vai falar sobre isso. Temos também na Arábia Saudita o primeiro contra o segundo colocado, mesma coisa na segunda divisão da Alemanha, só que aqui não vale teoricamente a liderança, né? Se o Al Nassr vencer, ele só encosta, mas é um jogo que vale muito, que reúne as maiores estrelas praticamente do futebol da Arábia Saudita. Infelizmente Neymar lesionado não vai poder jogar esse jogo contra o Cristiano Ronaldo. E para finalizar, Monza e Juventus, a Juventus totalmente focada no campeonato italiano, vem de um empate contra a Inter, ainda na segunda colocação e vale a liderança. Em caso de vitória, a Juventus pode assumir provisoriamente a liderança da Série A italiana. Lembrando que a Juventus não disputa competições da UEFA esse ano, então tem todo o foco voltado para a Série A e também para a Copa Itália. Além disso, vamos complementar a nossa grade com alguns jogos extras que podem ser bem interessantes. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 1º de dezembro. Vamos começar na segunda divisão da Alemanha, enquanto eu vou pegando aqui o meu café para a gente falar sobre esse derby muito interessante. Eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para me ajudar, isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a divulgar para novas pessoas e também fazer o convite para você se inscrever neste humilde canal para que possamos fazer o nosso planejamento de trabalho juntos aqui diariamente. Espero conseguir manter essa frequência no ano que vem e também para outros conteúdos sobre trade e apostas que eu acho que você vai gostar. Posso contar contigo? Então, enquanto eu vou tomando meu café, você vai deixando o like aí. Esse jogo aqui, ele é extremamente importante porque não só é um derby histórico, não só são duas equipes que se odeiam, mas também vale a liderança da segunda divisão da Alemanha. A gente vai falar também sobre números, mas primeiro eu quero te dar um contexto. De vez em quando eu comento sobre esse contexto aqui e eu estou bastante entusiasmado porque esse aqui não é um jogo que acontece com frequência. Porque na Alemanha nós não temos estadual, nós não temos o cariocão, o paulistão, o gauchão. Na Alemanha a gente não tem isso. Então, se um time está na primeira divisão, o outro está na segunda, raramente essas equipes se enfrentam, a não ser que elas cruzem na DFB Pokal, na Copa da Alemanha. Então, por mais que esse seja um confronto histórico, Hamburgo e São Paulo não se enfrentaram tantas vezes, se eu não me engano, foram menos de 100 confrontos na história. O time do Hamburgo tem o nome da cidade, né? Não necessariamente ele representa a cidade, ele tem o nome da cidade, assim como São Paulo é o time que tem o nome da cidade. E São Pauli é um time de bairro. É como se o São Paulo fosse o grande rival do Juventus da Moca. Ou, se houvesse um time chamado Rio de Janeiro, né, supondo, e ele fosse o grande rival do Bangu. Vocês conseguem perceber a relação? Porque São Paulo é um time de bairro, não é um bairro tão grande, mas a rivalidade é muito grande. E o mais bacana é que o São Paulo, a história do São Paulo, é literalmente um time do povo. São Paulo teve para ser encerrado suas atividades, né, por falta de dinheiro, e a partir desse momento, onde ele quase faliu, com a ajuda dos torcedores, o São Paulo passou de fato a ser um clube do povo, dos seus torcedores, dos seus adeptos. E o São Paulo é muito engajado com causas sociais, está sempre levantando bandeiras do LGBT, contra o racismo, é um clube muito engajado nessas causas sociais. E além de todas essas causas, o São Paulo também é muito preocupado com patrocínio, quem vai patrocinar o clube, o estádio, se está alinhado com as causas que os torcedores defendem. Então é um clube muito presente nessa questão. E contra também essa coisa do futebol moderno, de pensar em dinheiro o tempo todo, de se vender pelo dinheiro. O São Paulo, ele é muito apegado nessas questões de ser ali um clube do povo. E é um clube de bairro muito interessante de se acompanhar. O São Paulo, acho que o maior título do São Paulo, se eu não me engano, foi um título da terceira divisão. Não tem tantos títulos importantes, não frequenta tanto a primeira divisão da Alemanha, mas é um time muito interessante que eu confesso que gostaria de ver na elite do futebol alemão de novo, né? O Hamburgo, para quem não sabe, um dos maiores times da Alemanha, um dos maiores campeões, já foi campeão da Liga dos Campeões, perdeu o Mundial para o Grêmio, né? Para quem não se lembra, o Hamburgo é um time que tem muito mais tradição, muito mais história, obviamente tinha muito mais dinheiro, mas está agarrado na segunda divisão faz um tempo. Então é um confronto muito interessante. As duas equipes têm um dos melhores ataques da competição, ficando atrás aqui do Fortuna Düsseldorf com 29 pontos, empatados com o Hannover
com 28, né? Então são equipes que produzem bastante gol. O Hamburgo já sofre um pouco mais. Para quem não se lembra, o Hamburgo vem de um 2-1 para cima do Braunschweig. Ele chegou a tomar um empate, né? Mas acabou sendo invalidado com o VAR. O Hamburgo tinha perdido para o Rostenkiel por 4-2, né? Percebe que quando o Hamburgo sofre, ele acaba sofrendo uma quantidade até maior de gols. O São Paulo, ele vem numa toada muito forte, ele não perde. Aqui, pelo menos as 10 partidas que eu tô vendo, ele não perdeu. O São Paulo dentro de casa ainda está invicto, assim como o Hamburgo está invicto dentro de casa. Ou seja, São Paulo e Hamburgo são as únicas equipes na segunda divisão que estão invictas como mandante. Como visitante, somente o São Paulo. Mas hoje ele joga de mandante. Curiosidades. Antes de falar sobre a curiosidade desses últimos confrontos entre eles, vamos falar um pouquinho sobre estatística. O nosso PDF de apoio, nós temos as duas equipes saindo na frente com a mesma frequência, isso mostra a iniciativa, porém o Hamburgo tem dificuldade para vencer fora de casa. E isso já era um problema do Hamburgo em outras temporadas na segunda divisão, e se não corrigir isso, a tendência é que o Hamburgo tenha dificuldade de novo para subir. O Hamburgo não falhou em marcar em nenhum jogo, mas também tem sofrido em quase todas as partidas. Já o São Paulo tem um número maior de vitórias, falhou em marcar em 43% dos jogos. O momento atual da equipe é muito bom, mas no início da competição o São Paulo empatou muito em placares 0-0, né? E ficou sem sofrer gol em 43% dos jogos. Já melhorou muito a sua média, apesar de ter começado com muitos empates, isso é devido aos últimos jogos, como eu falei, já melhorou e já passou o Hamburgo na média e tem uma média defensiva muito melhor. O primeiro tempo é ligeiramente superior do São Paulo, não porque o São Paulo vence muito mais do que o Hamburgo, mas porque ele perde menos. O Hamburgo sofreu 7 gols, o Hamburgo sofreu mais que o dobro de gols do São Paulo na primeira parte. Na segunda parte a gente tem uma correção, né, dos problemas das duas equipes, mas o Hamburgo continua tomando uma quantidade maior de gols. O São Paulo reduz ainda mais o número de gols sofridos, aumenta o número de gols marcados e também tem um leve favoritismo. Na segunda divisão da Alemanha, eu não costumo indicar para vocês trabalharem, principalmente vocês que são traders, trabalharem a favor de uma equipe ou outra, tá? Porque nós temos muita troca de superioridade e na maioria das vezes nem sempre a equipe que está melhor em campo é a equipe que vence ou a equipe que marca o gol. É uma característica do futebol alemão da segunda divisão. Eu acho que é um peso emocional muito grande trabalhar de maneira convencional na segunda divisão, por isso eu não aconselho para vocês, eu passei por isso na prática, eu perdi muito dinheiro até aprender, então é um conselho de quem sofreu muito nessa competição, mas fica à vontade, em jogos parelhos como esse até dá para você experimentar. Geralmente no histórico entre as duas equipes, o mandante ele costuma levar a melhor. Isso é o fator torcida, né? Geralmente a torcida se faz muito presente, faz muito barulho. Na Alemanha a gente sabe como eles participam, né? Na terceira, na quarta divisão, na quinta divisão, é muita participação da torcida e em um derby como esse nem se fala. Então, no último jogo o Hamburgo venceu em casa o São Paulo por 4-3. O São Paulo, quando recebeu o Hamburgo das últimas 3 vezes, 3-0, 3-2 e 1-0. Nem sempre é um jogo fácil, como foi aqui esse do 3-0. Às vezes é um jogo muito complexo, mas na maioria das vezes o mandante leva um pouco melhor. Mas não é por aqui que eu quero te indicar para fazer alguma coisa. Eu acho que tanto você é um trader quanto você é um punter, eu acho que a gente pode ficar de olho no mercado de gols, tá? Como é um jogo que vale muito, nós temos aqui uma necessidade dos dois lados. Mas aqui vai um conselho para vocês. A característica do São Paulo é de um time bom defensivamente, que sabe se defender, um time que sabe propor jogo quando precisa, mas que também é muito letal no contra-ataque. Só que, quando o jogo está empatado, o São Paulo ele mescla essas características. Então ele nem é um time que se expõe demais propondo o jogo, nem é um time que recua demais buscando o contra-ataque. Ele é um time que mescla. E nessa mesclagem, ele acaba dando menos espaço para o adversário. Por isso que várias vezes nessa temporada, principalmente jogando em casa, a gente teve placares em 0-0 na casa do São Paulo. Qual é o meu conselho para você então? Eu acredito que é um jogo para gols. Eu acredito que a gente pode trabalhar a favor de gols. Mas eu não me posicionaria a favor de gols se o jogo tiver 0-0. Porque existe uma tendência dele se arrastar no 0-0. É óbvio, no histórico entre as duas equipes, a gente não tem um 0-0 recente. Mas eu prefiro me posicionar a favor de gols depois que essa partida já esteja desempatada, independente de quem está na frente. Porque o Hamburgo sofre muito gol e se tiver atrás do placar vai se expor, podendo ceder mais. O Hamburgo sabe contra-atacar, um time veloz se estiver na frente do placar pode contra-atacar e fazer mais. As duas equipes utilizam muito bem a bola aérea, principalmente o Hamburgo, que conta com o seu artilheiro Glatzel, que é muito alto, que é muito bom na bola aérea. Então eu gosto muito de pensar no mercado de gols
pós 1-0. Gosto de pensar no over 2,5, com uma cotação mais valorizada, e não duvido que a gente possa ter aqui um jogo para ambas as equipes marcando, tá? É um espetáculo à parte. Se você puder, mesmo que você não tenha método, assista esse jogo. Se tiver a possibilidade de ver esse jogo com áudio, assista, né? Geralmente esse jogo é transmitido, se eu não me engano, no OneFootball, acho que tem transmissão. Coloca para você ver o áudio da torcida, a paixão que eles têm lá, principalmente os torcedores do São Paulo. Cara, é muito interessante. E se você tiver a oportunidade de trabalhar também, claro, vai ser provavelmente muito bom. E se não pintar a oportunidade pra gente trabalhar, porque pelo menos seja um bom jogo pra gente poder assistir na parte da tarde, tá? Mas tomara que seja um jogo também com opção de trabalho, porque é um jogo que vale muito na segunda divisão da Alemanha. Saindo da Alemanha, agora na Arábia Saudita, às 3 horas da tarde, às 15 horas, Al Hilal e Al Nasser. Muito provavelmente um jogo que vai levar uma liquidez interessante, né? Geralmente os jogos da Arábia Saudita, quando são isolados assim, já costumam pegar uma liquidez bem grande. Se tratando do líder e tão famoso Al Hilal, cheio de grandes jogadores, e do Al Nasser, que conta com Cristiano Ronaldo, é provável que a gente tenha uma liquidez aqui muito grande. Tomara que os grandes jogadores entrem em campo. E é um jogo extremamente importante porque é nesse tipo de confronto que você pode diminuir uma vantagem do adversário, como é o caso do Al Nassr, que vai tentar diminuir essa distância aqui para 1 ponto, mas também pode praticamente definir o título, né? Porque você já tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, dependendo você pode abrir 7 pontos, e aí fica muito difícil pegar. Só do Al Ahly, que é a terceira equipe, e do Al Ittihad, o Al Hilal já abriu uma diferença gritante aqui de 11 pontos para um e de 13 pontos para outro. Então é muito difícil imaginar o Al Hilal, se não vencer esse jogo contra o Al Nassr, o Al Hilal perdendo o título. Por mais que seja cedo ainda, né? Mas é uma quantidade tão grande de grandes jogadores, é uma panela, como a gente costuma dizer, que ou o Al Nassr faz alguma coisa agora, ou dificilmente o título vai para outra equipe nesse campeonato. O Al Hilal, que é treinado pelo Jorge Jesus. Utilizando o PDF de apoio, em 6 dos 7 jogos que o Al Hilal fez em casa, ele venceu. E em 6 dos 7 jogos que o Al Nassr fez fora de casa, ele venceu. 100% das vezes o Al Nassr saiu na frente do placar. Não falhou em marcar em nenhum jogo, assim como o Al Hilal. Porém, como já é conhecido, o Al Nassr tem problemas defensivos e toma gol em quase todos os jogos, né? É uma equipe que faz bastante gol, uma média de mais de 3 gols por jogo fora, mas é uma equipe que sofre também uma média de 1 gol por jogo fora de casa. O primeiro tempo das duas equipes é muito sólido, muito bom, mas a gente tem que levar em consideração que o nível dos adversários não costuma ser tão forte, né? Tirando aqui o confronto com o Al Ittihad, o Al Ahly, que também é uma panela, o Al Ittifaq, né, que também está montando a sua própria panela, você tem na maioria das vezes um confronto entre equipes completamente desniveladas, né? Então cada vez mais essas grandes equipes, se é que a gente vai ter essa continuação nos próximos anos, né, cada vez mais a gente vai ter essa disparidade técnica, e são nesses jogos que a coisa geralmente é decidida. O segundo tempo também muito parelho, mas com uma ressalva para a parte defensiva do Al Nassr, que continua tendo muita dificuldade. Se você é um trader por aqui, existe a possibilidade de você trabalhar o mercado de resultado final, comprando e vendendo probabilidades. Como as cotações estão relativamente altas, a gente pode ter uma movimentação mais brusca. As duas equipes têm características de sair na frente do placar, mostram iniciativa, então a gente pode ter um Al Nassr começando muito bem, forçando a correção da odd do Al Hilal. A gente pode ter o Al Hilal começando muito bem, empurrando essa cotação do Al Nassr para cima, né, diminuindo a probabilidade de vitória do adversário. Então, por se tratar de um mercado que provavelmente vai ter uma liquidez interessante, dá para você trabalhar desse jeito. Não esquece, se você não faz ideia do que eu estou falando, de fazer o meu curso aqui embaixo. Tem um QR Code aí que o William deixa pra gente, é só você escanear. E não esquece também que esse curso é todo baseado numa bolsa esportiva, e a maior de todas, e a que eu utilizo para fazer o meu trade há mais de 10 anos, é a Betfair. E eu deixo aqui embaixo sempre o link para você criar uma conta na Betfair e ganhar R$200 no seu primeiro depósito. Se você é um punter por aqui, assim como no jogo do Hamburgo com o São Paulo, eu prefiro não tomar partido de um lado. Com todo respeito, eu acho que o Al Hilal está um pouco mais encaixado, principalmente na parte defensiva. Eu acho que a contratação do Mitrovic fez muito bem para a equipe do Al Hilal. Já é o artilheiro da equipe, na frente do Malco e do Al Dawsari. Mas do outro lado, a gente tem o Talisca e o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o artilheiro e líder em assistência. Então é difícil você tomar um partido nesse tipo de jogo, né? Então eu gosto de pensar no mercado de gols. Os últimos jogos entre eles, 2-1, 2-0, 2-2, 4-0 e 2-1. Gosto desse mercado do 2,5. Mesma cotação do Hamburgo, não é uma cotação interessante para o pré-live. Aqui eu até trabalharia no 2,5, mesmo no 0-0, desde que o jogo esteja bastante espaçado, com as duas equipes se atacando, tá? Não esperaria, como no São Paulo, um primeiro gol. Acho que dá pra gente pegar um 2,5 com uma cotação um pouco mais elevada mesmo no 0-0.
mas é óbvio que os espaços dentro de campo costumam aparecer muito mais depois do jogo desempatado. Também dá para pensar no ambas marcam? Também, mas com essa cotação aqui é muito difícil. Tá? Eu tomaria muito cuidado ao tomar partido em dos lados, né? O último jogo entre eles foi aquela decisão da Copa, se não me engano a Copa do Rei deles, e o Al Nassr saiu vitorioso. Às 16h45 na Itália, a Juventus enfrenta a boa equipe do Monza, perigosa equipe do Monza. Engraçado, quando o Monza subiu algumas temporadas atrás, esse time chegou a ser do falecido Berlusconi, ex-dono do Milan. Eu lembro que eu cheguei a comentar que parecia uma equipe de lavagem de dinheiro, né? Não sei se eu posso usar esse termo, porque era um apanhado de jogadores experientes que foram contratados para jogar nessa equipe. E eu me surpreendi. O Monza ele vem rejuvenescendo seu elenco, mas também vem se consolidando na Série A como um time muito organizado, principalmente defensivamente falando. É um time que complica sem pudor a maioria dos grandes na Itália. A gente pega o Monza perdendo de 1-0 apenas para Roma, o Monza que empata com a Lazio, deu um trabalhão para a Lazio, poderia ter virado esse jogo, que segura a Udinese, que segura Torino, que vence Verona, que vence Salernitana, que vence Sassuolo fora de casa. É um time postulante ali a estar nas posições que o Sassuolo frequentava, que o Torino frequentava. Não é um time grande, não é um time que vem para brigar por competições europeias, mas é um time chato de meio de tabela. E os últimos 10 jogos do Monza, ele só tem uma derrota. Então é uma equipe muito, muito chata. Das últimas vezes que Monza e Juventus se enfrentaram, o Monza venceu a Juventus em Turim por 2-0, depois perdeu por 2-1. Tem uma vitória contra a Juventus em casa e também uma derrota por 2-1. Então, em 4 confrontos, o Monza venceu 2. E é por isso que o mercado está tão ressabiado e coloca a Juventus ainda como favorito, mas com uma cotação acima de 2. Então a gente tem que pesar um pouquinho e não olhar só para o peso da camisa da Juve, porque o Monza não é uma equipe boba, tá? Mas claro, nessa questão de peso, de balança, a gente não pode esquecer que a Juventus hoje só disputa o campeonato da Série A. No máximo ali uma Copa Itália. E não tem essa obrigação como tem a Inter de jogar às vezes 2 jogos na semana. A Juventus joga 1 jogo na semana e olhe lá, né? Se a gente pegar os últimos jogos da Juventus aqui, o último jogo foi no dia 26. A Juventus joga agora no dia 1º e depois vai jogar no dia 8, e depois vai jogar no dia 15, e depois no dia 23. Então a Juventus está bem tranquila, ela tem um tempo de descanso bem considerável entre os jogos, diferente da Inter, né? Que joga no meio de semana na Liga dos Campeões e que joga no final de semana na Série A, assim como o Napoli, assim como o Milan, assim como a Roma, que está na Europa League. Então é bem diferente. O descanso da Juventus é maior, mas também a cobrança, porque a Juventus vai ser cobrada para pelo menos ganhar esse campeonato ou chegar ali na segunda colocação. Não é um time que me encanta, já falei isso aqui para vocês, não acho o futebol da Juventus, do Allegri, tão interessante, mas é um time que vem conseguindo resultados. Empatou com a Inter, venceu Cagliari, Fiorentina, Verona, Milan, Torino, Lecce e Lazio. Perdeu apenas para o Sassuolo nesses últimos 10 jogos. E na maioria das vezes uma vitória por 1 gol de diferença, né? A Lazio aqui venceu por 2, o Torino venceu por 2, mas a maioria faz a conta do chá. No PDF de apoio, nós temos uma Juventus que venceu quase 70% dos jogos fora de casa, saiu na frente também quase na mesma situação, falha relativamente pouco em marcar, não é um time goleador, mas falha pouco em marcar, e sofre pouquíssimos gols. Já o Monza tem menos vitórias, sai na frente com bastante frequência, falha em marcar na mesma situação que a Juventus e fica 50% dos jogos sem sofrer gol. Ou seja, o duelo de 2 ataques que não são tão produtivos assim e de 2 boas defesas com médias de gols sofridos bem baixa. Primeiro tempo das 2 equipes é muito bom, número de vitórias e derrotas parecido, número de gols sofridos e marcados parecido. No segundo tempo, a queda acentuada também das 2 equipes praticamente da mesma maneira, né? Número de gols sofridos, marcados, vitórias, derrotas, tudo muito parecido. Se você é um trader por aqui então, apesar da Juventus ser uma equipe de maior camisa que vai chamar a sua atenção, eu gosto de usar sempre esse termo, prefira ser surpreendido do que tomar um susto por aqui. O Monza também faz um bom primeiro tempo, assim como a Juve. O Monza também tem uma queda acentuada no segundo, muito parecido com a Juventus. E o Monza é uma equipe de boa defesa. Então, espera o jogo começar para você tomar a sua posição, seja contra ou a favor da Juventus.
Juventus em cima de uma boa leitura de jogo, tá? E se você é um punter por aqui, considere colocar na sua precificação que o Monza não é uma equipe boba, tem uma boa reação quando está atrás do placar e que tem uma excelente defesa, tá bom? Em relação ao mercado de gols, eu não te indicaria trabalhar com uma expectativa de muitos gols, apesar da gente já ter no histórico 2 situações de over 2,5, no máximo, se for para trabalhar a favor de gols, eu olharia para 2 gols nesse jogo, tá? De preferência, quem sabe até buscar uma vitória da Juve no final, com uma cotação até um pouco mais alta, ou quem sabe o empate anula da Juventus no segundo tempo. Não duvido que a gente possa ter um under 3,5 por aqui, mas não vou te indicar mercado de under, porque nesse último mês de novembro, qualquer coisa que a gente mencionou sobre o mercado de under não deu muito certo. Cruzeiro e Vasco, Bahia e Corinthians. Até evitei de comentar no jogo do Vasco com o Bahia, vocês viram o que aconteceu, né? Então esse mês de novembro não foi assim tão bom para under, eu não trabalho under, então eu prefiro nem comentar. É um jogo com uma expectativa under, mas eu prefiro não te indicar nada aqui se for para trabalhar em gols que seja a favor, afinal de contas a Juventus precisa marcar e o Monza também tem condição de complicar a vida da Juve por aqui. Se for trabalhar a favor da Juventus, considere um empate anula, né? Não duvido que o Monza possa segurar um empate com a Juventus. E se o Monza estiver na frente do placar, muita cautela para pegar esse dupla chance da Juventus, porque a Juve vai fazer uma blitz, vai usar muito da bola aérea, mas a defesa do Monza é muito organizada. Nos jogos extras que a gente tem nessa sexta-feira, às 2h30, mesmo horário de São Paulo e Hamburgo, Schalke e Osnabrück. O Schalke, para quem não se lembra, é o maior rival do Dortmund, uma equipe gigantesca na Alemanha, só que vive uma fase tenebrosa e nesse momento está na zona de relegation da 3ª divisão. Então é uma equipe que tem que se cuidar, mas eu acho que tem de onde tirar financeiramente e também qualitativamente nos seus jogadores para poder melhorar um pouquinho. A distância dos outros times não está assim tão grande. O Osnabrück é um time muito frágil, principalmente fora de casa, mas é um time meio kamikaze, viu? Vai para cima e pode tomar mais gols por aqui. Eu gosto de pensar no mercado de gols. Não vou te indicar a vitória do Schalke ou algo a favor do Schalke, porque o Schalke não é um time confiável, né? Os últimos jogos do Schalke por aqui foram 4, 5, 6, 7 derrotas em 10 jogos, né? 8 a 80, né? Ou vence ou perde. Outro jogo interessante, às 16h30, é Darmstadt e Colônia, primeira divisão da Alemanha, jogo muito parelho, que envolve a parte de baixo da tabela. Eu costumo dizer que quando você faz um planejamento e você está numa situação inferior na tabela, você precisa vencer os seus adversários diretos, né? Eu gosto de pensar no cenário de gols por aqui. E também gosto de pensar em situações de bola aérea, porque são duas equipes que utilizam muito esse fundamento. Os últimos jogos entre eles já fazem 4 anos. Era quando o Colônia ainda vivenciava a 2ª divisão da Alemanha. O Colônia é um dos maiores campeões da 2ª divisão. E a gente teve confrontos bem interessantes, mas faz muito tempo para a gente poder prever alguma coisa. Dá para pensar num cenário parecido com o São Paulo e Hamburgo. Esperar o primeiro gol e talvez pensar em situações de espaço para trabalhar a favor de mais 1 ou 2 gols por aqui. Dá para trabalhar na correção de preço também, sem problema, tá? Jogos extras dos extras. Fatih Karagümrük contra o Istambulspor. Esse jogo me chamou a atenção porque nós temos uma equipe que na tabela de classificação está em 14º e vai jogar contra o Lanterna. E a cotação é de 1,70. O mercado está muito confiante, muito por conta do desempenho do Istambulspor fora de casa, que não venceu nenhuma ainda. Mas o Fatih Karagümrük venceu apenas 2. Então, cuidado, tá? Unterhaching, eu acho que é assim que fala, é uma pronúncia difícil pra caceta na Alemanha. Na 3ª divisão pega o Hallersche. O Hallersche, se eu não me engano, vem de vitória para cima do Freiburg 2, exatamente. Também é um jogo que dá para você colocar no seu radar. Reims e Strasbourg. Não tenho trabalhado tanto a Liga Francesa, a Ligue 1, principalmente no meio de tabela, mas é uma opção. Las Palmas e Getafe. O Las Palmas quase empatou o último jogo que fez contra o Betis. Perdeu, mas vendeu caro essa derrota. Time cascudo, chato de se enfrentar. O Getafe está um pouquinho acima, com 1 ponto a mais. Estão próximos relativamente aqui numa zona de Conference League. Vamos ver se dá para disputar alguma coisa até o final. E por último, no Campeonato Português, Chaves e Vizela, mais um jogo parelho para quem gosta de trabalhar nesse tipo de metodologia, comprando e vendendo posição, utilizando bastante a leitura de jogo. É isso, finalizamos o nosso planejamento de trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não deixou o like lá no início, peço o teu like agora no final. Não esquece de acompanhar os nossos videozinhos curtinhos dos shorts na página inicial do canal. Se você não é membro do canal, fica o convite para você participar. Agora você também pode utilizar o Pix para se tornar membro do canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Estou compartilhando também alguns conteúdos interessantes por lá. Não sou de usar rede social, mas com a ajuda do nosso editor William, a gente está conseguindo movimentar por lá também. E vai ser um prazer ter você lá comigo, tá bom? Não existe cesta de 10 pontos. Passo a passo. Até amanhã.